Fala galerinha, tranquilão? De volta aqui para a nossa terceira e última aula a respeito dos vetores. Esse elemento básico fundamental para estudo das grandezas vetoriais no universo da física. No nosso primeiro encontro a gente falou sobre o vetor em si, definimos aí as características de um vetor, módulo, direção e sentido. Na segunda aula a gente falou das primeiras operações vetoriais, comentamos a respeito da soma e da subtração, das importantes regras do polígono e do paralelogramo, vimos como determinar o módulo de um vetor resultante. Para finalizar, para hoje, a gente precisa falar da decomposição vetorial. Sempre lembrando, galera, se as minhas aulas estão te ajudando, se você está gostando do nosso jeitão raiz de trabalhar por aqui, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, compartilha com os estudantes por esse Brasil afora, me ajuda a divulgar conhecimento, esse é o meu principal intuito, legal? Vamos lá, galera. Em que consiste você fazer a decomposição de um vetor? O que é de fato a decomposição vetorial? Vou resumir de maneira bem formal aqui para você. Nós dizemos que fazer a decomposição vetorial consiste em você encontrar as chamadas componentes ortogonais de um vetor. Mas professor, o que são componentes ortogonais? Galera, a palavra ortogonal tem que te fazer lembrar de duas retas que formam entre si um ângulo de 90 graus. Para simplificar a nossa análise, achar as componentes ortogonais de um vetor consiste em você encontrar as componentes perpendiculares entre si de um vetor. Meu querido, aqui a gente vai fazer o oposto do que vinha sendo feito até então. Até neste momento, para operar vetores, eu te dava as parcelas, vetor A, vetor B, e você operava com a regra do polígono ou do paralelogramo para encontrar o vetor resultante. Aqui eu estou fazendo meio que o caminho inverso. É como se eu estivesse te dando o vetor resultante para você achar as parcelas que dão origem a ele, tá? Portanto, decompor um vetor significa você achar as parcelas que juntas resultam naquele vetor. E um detalhe importante, faz-se a decomposição, galera, sempre de um vetor que é inclinado, geralmente em relação à linha imaginária horizontal que passa pela sua origem. Então eu vou decompor um vetor que se encontrar nas questões por aí afora de maneira parecida com isso aqui, ó. Eu tenho um vetor A, nessa minha condição de exemplo aqui, que forma um ângulo alfa de inclinação com a horizontal, a linha imaginária que passa pela sua origem, tá? Sempre que eu preciso trabalhar com um vetor inclinado, e muitas vezes é mais fácil, é mais tranquilo e mais rápido eu operar com dois vetores perpendiculares entre si que juntos vão fazer o papel dele. Como que a gente vai proceder? Nós vamos fazer, galera, meio que o contrário do que era feito na regra do paralelogramo. Vimos na aula anterior, regra do paralelogramo. Eu teria lá dois vetores de mesma origem, traçava linhas imaginárias que fechavam um paralelogramo e pegava a diagonal como resultante. Aqui eu tenho a diagonal que é a minha resultante. E o que eu vou fazer? Eu vou traçar as linhas imaginárias, só que agora de tal forma que elas se cruzem perpendicularmente na extremidade daquele vetor que eu estou decompondo. Tá? E aí, o que eu vou fazer é a projeção do vetor A sobre essas retas imaginárias. Imagine que a gente bate uma lanterninha aqui em A e que a sombra de A vai ser projetada na horizontal. Quando eu bato uma lanterninha vinda daqui de cima para A, a sombra dele projetada na horizontal, galera, corresponde ao que a gente vai chamar aqui de vetor AX. Ele fica na horizontal, parecido com o eixo das abscissas, o eixo X do plano cartesiano lá da matemática, tá? E, portanto, o meu AX, a projeção de A sobre o eixo horizontal, a gente vai chamar de componente horizontal do vetor A. Legal? Imagina agora que eu vou bater uma lanterninha aqui, ó. Vou bater uma lanterninha do lado de cá do meu vetor A e que a sombra dele vai ser projetada na vertical, numa parede imaginária vertical que eu tenho aqui, ó. A projeção da sombra de A sobre essa parede vai dar para mim um vetor que é orientado, obviamente, na vertical, que tem a mesma orientação do eixo das ordenadas, tá?
Portanto, eu estou falando de um vetor que está na vertical, eu encontro a componente vertical do vetor A. Por que eu preciso fazer isso, professor? Como eu te disse agora há pouco, às vezes é mais fácil trabalhar com as componentes do que com o vetor A. O vetor A é inclinado, ruim de mexer, difícil de operar muitas vezes. Os vetores AX e AY, perpendiculares, ou seja, ortogonais entre si, AX e AY formam 90 graus entre si, fazem juntos o mesmo papel que A faz. Eu brinco sempre com os meus alunos e falo com eles, gente, é igual você ter 10 reais no bolso. Seus 10 reais pode ser uma nota de 10, que seria o meu A. Mas seus 10 reais pode ser duas notas de 5. A mesma coisa que uma nota de 10 faz, duas de 5 fazem também. A mesma coisa que o vetor A faz, o vetor AX e o vetor AY juntos fazem também. A soma esta vetorial, obviamente, do vetor AX com o vetor AY tem que te dar A. Portanto, eu fiz a projeção do vetor A num eixo horizontal, num eixo vertical e encontrei suas componentes. A gente determinou direção horizontal, sentido para a direita, nesse caso, para AX. Determinou direção vertical, sentido para cima, para o vetor AY, nesse caso, legal? Mas e o módulo? Como é que eu faço para calcular o valor numérico das componentes AX e AY? É uma preocupação que você deve ter também, tá? Todo vetor tem, além de direção e sentido, um módulo. Vamos lá. Para determinar esse módulo, meu querido, eu vou precisar que você volte lá no seu 9º ano do ensino fundamental, no seu ensino médio também, você deu uma relembrada rápida nisso, e eu vou precisar que você se lembre das razões trigonométricas que se tem num triângulo retângulo. Existem várias, mas para a gente aqui, bastam as duas primeiras, as duas mais utilizadas mesmo, legal? Primeiro, enxergue o triângulo retângulo que eu vou trabalhar com ele. Olha aqui comigo, ó. Repare que eu tenho um triângulo formado entre o vetor a componente horizontal de A, AX, e essa linha pontilhada. Vetor A, vetor AX, linhazinha pontilhada. Fechou um triângulo que forma 90 graus aqui, ó. Estou trabalhando com vetores ortogonais entre si. Num triângulo retângulo como esse, escolhido um ângulo, no meu caso, o ângulo que o próprio vetor A forma com a horizontal, eu posso tirar razões trigonométricas para esse ângulo, a partir dos lados do triângulo retângulo determinado, tá? Como eu disse, as duas principais, seno e cosseno. O que é o seno do nosso ângulo alfa, senhores? O seno de um ângulo dentro de um triângulo retângulo é dado pela razão cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, eu estou procurando aquele cateto que está do outro lado, do lado oposto em relação ao ângulo. Para o meu caso, ângulo alfa, cateto oposto, do outro lado do ângulo, seria essa linha pontilhada. Mas lembre-se aí, o módulo de um vetor diz respeito ao seu comprimento. E o comprimento dessa linha pontilhada é o mesmo comprimento de AY. Portanto, o cateto oposto ao ângulo alfa é meu AY. Hipotenusa do triângulo é sempre o lado maior, nosso A. Isolando a Y, meu Azinho está de cá dividindo, mando lá para o outro lado da equação multiplicando, nós chegamos na relação que a componente vertical AY do vetor A inclinado tem módulo valor do vetor A multiplicado pelo seno do ângulo que o próprio vetor A forma com a horizontal. Vamos trabalhar com a outra razão trigonométrica? Dado o triângulo retângulo que eu destaquei para você, o cosseno desse ângulo alfa pode ser calculado pela razão entre os seus lados a partir de cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente está do lado, coladinho naquele ângulo lá. Se o ângulo alfa é esse, o cateto adjacente é o meu AX, o cateto que está do lado, coladinho no ângulo alfa. E a minha hipotenusa, vetor A. Portanto, cosseno de alfa seria cateto adjacente ou os meus vetores AX sobre a hipotenusa A. Se eu isolar AX, passo o A multiplicando, nosso AX seria A multiplicado pelo cosseno do ângulo alfa. Portanto, você projeta o vetor A na vertical, na horizontal, determina as suas componentes, componente vertical, valor do vetor A, módulo do vetor A, multiplicado pelo seno do ângulo que esse vetor forma com a horizontal, componente horizontal, valor do vetor A, módulo do vetor A,
multiplicado pelo cosseno do ângulo que esse vetor forma com a horizontal. Legal? Galera, esse é o fim do estudo dos vetores, que é um pré-requisito muito importante. Estude, faça suas anotações, resolva questões e, principalmente, tenha toda essa ideia muito clara na cabeça, porque a partir de agora a gente vai começar a aplicar tudo isso. Legal? Mas essas são cenas dos próximos capítulos. Um abraço, senhores. Até a próxima. Valeu!